Boa noite, sejam bem-vindos. CNN em Jogo. Eu sou o Henrique Mateus. Durante a próxima hora contamos com a opinião de Luís Vilar, Augusto Inácio e Manis. Bruno Lage orientou hoje o primeiro treino, ainda sem os internacionais que se encontram ao serviço das seleções. As imagens divulgadas pelo Benfica mostram um treinador interventivo e enérgico na sessão de trabalho. Estiveram presentes 18 jogadores, 12 da equipa B e 6 da formação principal. Rui Costa disse que o técnico foi uma escolha fácil e rápida de tomar. É com grande orgulho que eu apresento Bruno Lage. Uma escolha fácil e rápida da nossa parte, tratando-se de um regresso a casa de um dos nossos, que tem o perfil e a qualidade que nós entendemos necessária neste momento para dirigir a equipa principal do Benfica. Ninguém pode levar a mal que se decida ou que se queira de determinados treinadores, mas também tenho a certeza absoluta que, a partir deste momento, o Bruno terá o apoio e o respeito de todos os benfiquistas, sendo treinador de todos os benfiquistas. Bruno Lage afirma que tem vontade de vencer e dar alegrias aos benfiquistas à entrada para a segunda passagem no clube. Emocionou-se ao falar da família. Quem regressa é alguém com vontade de vencer. Eu sinto-me em casa, estou em casa. E aquilo da forma que eu iniciei, que é, não tenham dúvidas nenhumas, que aquilo que eu vou fazer e a dedicação que eu coloco no meu trabalho, o meu profissionalismo no meu trabalho, é para fazer crescer a equipa de acordo com aquilo que os adeptos gostam de ver a equipa jogar. O mais importante sobre a minha família, que já são dois, que é o Jaime e o Manuel, é que, vocês me terão a falar dos meus filhos, eu vou ser para o tapete. E aquilo que eu lhe disse é para que eles tenham orgulho no pai. E é isso que eu quero. Quero que ele, que é um grande benfiquista, como a mãe também é grande benfiquista, e como os benfiquistas tenham orgulho em mim e do trabalho que eu vou fazer aqui. Agora a análise com Luís Vilar, Augusto Inácio e Manis. Manis, um dos trabalhos de Bruno Lage é contagiar os jogadores com o seu entusiasmo? Boa noite a todos. É muito mais do que isso. Nesta fase inicial? Sim, isso é aquilo que o Bruno Lage vai fazer, é que muitos treinadores também iriam fazer, que é mudar o rumo aos acontecimentos, mudar aquilo que o Benfica precisa. Contudo, deixa-me dizer que achei esta apresentação um pouco entusiasmante, pouco ou nada impactante, compreendendo eu também a contenção devido ao facto do momento delicado que o Benfica está a viver, mas um clube com a grandeza do Benfica precisaria e precisa sempre de firmeza, precisa de convicção, precisa de confiança e, acima de tudo, de entusiasmo. E eu não vi sinceramente isso na apresentação de Bruno Lage. Até, deixa-me dizer que não vi muitos adeptos até à porta do Seixal para dar esse apoio a um treinador que provavelmente, direi eu, que não é consensual, mas no futebol isso vale o que vale. Achei também que Bruno Lage e Rui Costa falaram muito do regresso a casa, casa para aqui, casa para ali, sabendo nós que os treinadores vivem de resultados, vivem de exibições. Exibições essas têm que ser contundentes para que os adeptos do Benfica mudem, obviamente, de uma opinião que está formatada perante um treinador que nos últimos 2 anos teve projetos negativos, não há outra forma de o dizer, e contratou um treinador que fez 24 jogos nos últimos 2 anos, em que teve 6 vitórias. Eu penso que o Benfica não foi por esses 2 anos que contratou Bruno Lage, foi provavelmente pelos 5, 6 meses que o próprio foi campeão pelo Benfica, mas era em contextos diferentes. Hoje o Benfica vive numa conjuntura diversa daquela que Bruno Lage encontrou. Isto é, Bruno Lage vai conviver com uma pressão que não existiu, ou existiu menos, porque um clube como o Benfica ou todos os clubes, digamos assim, existe uma pressão, uns mais acentuada do que outro, mas no Benfica a pressão é sempre altíssima, e quando assumiu o papel de treinador principal e acabou com todo o mérito, diga-se passagem, por ser campeão, recuperando os 7 pontos de atraso ao Futebol Clube do Porto, não havia essa pressão
de vencer o campeonato, porque até se dava já como perdido ao mesmo. Contudo, no ano seguinte, a obrigatoriedade, mais uma vez, de ganhar era evidente, a pressão aumentou, este ano ainda aumentou mais e Bruno Lage não aguentou a tal pressão, com a equipa a jogar de forma pouquinha. Por isso é que foi despedido, e a forma como foi despedido não foi assim tão positiva, até recordando adeptos a fazerem cenas lamentáveis à porta de sua casa. Por isso, entendo que Rui Costa queira o proteger desta apresentação. É um treinador que conhece perfeitamente a casa, mas os jogadores não são os mesmos. Também vai ficar, contudo, refém daquilo que disse na apresentação, que aceita e disse-o sistematicamente que encontrou um plantel muito bem construído, muito competitivo, que dá para jogar em 3 dias e, obviamente, se as exibições não se compadecerem com aquilo que o Bruno Lage disse, obviamente os adeptos vão fazer exatamente aquilo que fizeram a Roger Smith, porque querem a ganhar. Por isso, Bruno Lage tem aqui uma tarefa difícil. É Bruno Lage a assumir o treinador do Benfica, porque provavelmente não havia outro que quisesse assumir uma responsabilidade no contexto em que o Benfica está, de alguma forma, com uma falta de planeamento incrível e um critério ao nível das contratações bem evidentes para o lado negativo. Por isso, juntou-se aqui o útil ao agradável, juntando um treinador que conhece o Benfica, conhece a casa, como toda a gente disse, mas a casa, como se fala muitas vezes, os treinadores vivem de vitórias e passam a ser sem-abrigos quando não existem resultados. Por isso, os treinadores ficam sozinhos quando os resultados são negativos. Quando os resultados são positivos, quem ganha sempre são os jogadores e os presidentes. Por isso, vai ser aqui uma tarefa muito, muito difícil, porque o Sporting também está bem, o Porto está a melhorar cada vez mais. Não vai ser uma tarefa fácil para Bruno Lage, mas já que ele assumiu, obviamente vai assumir na sua plenitude, e independentemente daquilo que se passou com 4 jogos com o Roger Smith, já lá vai, ninguém vai se lembrar disso, porque Bruno Lage assumiu que com este plantel tem garantias para ganhar a Liga. Augusto Inácio, o Bruno Lage mediu bem as palavras no seu discurso, ou lançou-se para promessas difíceis de alcançar? Boa noite a todos. Bem, o Bruno Lage quis entrar e quis dar a sensação, ia dizer praticamente para os adeptos, que está ali para lutar pelo título. Diz que gosta muito do plantel. Pronto, então vai ter que assumir que agora não pode dizer a desculpa de não foi eu que construí o plantel, não era este aquele jogador que queria, enfim, uma série de coisas que faz com que fosse mais simpático nesta apresentação para o exterior, mas depois no interior vai ter que provar aquilo que disse, aquilo que quer fazer e aquilo que quer implementar. Por isso o Bruno Lage entra com esta motivação toda, com esta energia toda, é normal, porque os jogadores também se empenham mais, até porque hoje não se pode avaliar muito do treino, porque tiveram 18 jogadores, 12 deles da equipa B. Eu diria que quando tiver a equipa completa e quando ele tomar as decisões, e essas decisões às vezes pode tocar alguns que têm sido titulares e possam não jogar de início, aí pois que se quer ver, a liderança tem que se ter num balneário daqueles, em que já se percebeu que tem ali alguns ecos, e ele tem que ser realmente um líder, mas um líder pragmático, em que o interesse do Benfica tem que sobrepor aos interesses dos jogadores. E é ele que está aqui em jogo, que está em causa. O Rui Costa deu-lhe a primazia de ser o treinador do Benfica, o retorno ao Benfica. O que os adeptos querem agora não é palavras bonitas, querem ação, querem trabalho, querem boas visões, querem resultados, porque das palavras já os adeptos do Benfica estão cheios. Luís Vilar, o discurso do Lage centrou-se apenas no que soa bem aos adeptos. Boa noite. Henrique, antes de mais, olha, gostava de publicamente e sem preconceitos de dizerem que eu agora, desta vez, sou benfiquista, desejar as maiores felicidades ao Bruno Lage. E faço porque me identifico com algumas coisas do perfil dele. Eu acho que primeiro é um treinador português, eu gosto que os portugueses tenham sucesso. Vejo alguém que subiu muito a pulso, fruto da sua competência, veio desde o sub-10 ao sub-11, fez o seu caminho todo.
E até acho que os fracos resultados que o Maniche disse, e acho que são evidentes, são factos, quer dizer, que ele tem tido no Botafogo e no Wolverhampton, não são impeditivos, porque são contextuais. O Wolverhampton, quer dizer, ninguém esperava que ele fosse campeão da Premier League, e o Botafogo tinha acabado de subir à Série A, era muito difícil estar onde estava, e qualquer treinador que entrasse lá muito provavelmente viria a descer, pelo menos a classificação. Independentemente disso, eu acho que ele tem condições para ter sucesso. Eu acho que tem um ponto forte e um ponto fraco, e ele está a tentar, e acho que foi notório, tentou trabalhar o ponto fraco, mas acho que não é dele, e acho que vai ter que se esforçar muito mais que isso. Acho que o ponto forte é que ele conhece a Liga e conhece a casa. Ele conhece a Liga Portuguesa e conhece bem o Benfica, e já não é tão ingênuo como era na primeira vez. Ele já percebe como é que esta estrutura do futebol profissional, muitas vezes, e vou dizer não só no Benfica, rema contra. Às vezes, internamente, as organizações remam contra o sucesso uns dos outros. Não é só no Benfica. Às vezes isto acontece e ele já não é ingênuo ao perceber que isso não acontece. Mas eu acho que lhe falta um certo carisma. Eu acho que o Bruno Lage não é um treinador, e acho que esta é a debilidade que ele tem que treinar e tem que desenvolver. Eu acho que ele não entusiasma. É alguém muito reservado, é alguém muito interior. Eu acho que ele fez um esforço, mas ele não empolga. E eu acho que o Benfica, neste momento, precisa de um clima emocional totalmente diferente. O Benfica precisa de unir a equipa aos adeptos. Mas e ele faz um esforço. Ele esforçou-se, exatamente. Ele esforçou-se, e eu acho que ele tem uma frase interessantíssima. Para mim é a frase da conferência de imprensa, que é: eu quero um futebol atrativo. Isto é ele a dizer que o jogo dele vai comunicar com os adeptos, coisa que o Roger Schmidt nunca percebeu. Os treinadores não chegam a ganhar no Benfica, Sporting e o Porto não chega a ganhar. Ao contrário do que 99% das pessoas acham, eu não acho isso. Eu acho que o treinador de um grande tem que saber comunicar com os adeptos, fazendo com que a sua equipa tenha a história e o legado do clube no modelo de jogo, na forma como encara. O Benfica tem que ser grande a campo inteiro, tem que pressionar, tem que ter posse, tem que criar, tem que... aquele Benfica a Benfica que os sócios falam, e o Bruno Lage percebe isto. Agora, parece-me que houve aqui um momento que para mim marca pela negativa, que é o ponto em que ele vai cumprimentar os jornalistas. Aquele momento não me soube a genuíno, depois de ele ter acusado... E porquê é que achas que isso aconteceu? Olha, aconteceu porque ele no passado acusou comentadores e jornalistas de estarem a ser remunerados, eu não disse a palavra remunerados, mas estarem ao serviço de Jorge Jesus para promover a entrada dele no Benfica. Mais tarde eu acho que ele se arrependeu, porque percebeu que quem estava a promover a entrada dele no Benfica era Luís Filipe Vieira. Como se veio a verificar, Luís Filipe Vieira trocou-o por Jorge Jesus. E o maior problema disto... E achas que aquilo que ele fez ontem é uma manifestação de arrependimento? Não é arrependimento, é ele a tentar dar um passo a convergir com a classe, porque percebe que a classe de jornalistas é muito importante para o desempenho dele. É ele a tentar fazer um esforço que não soube a genuíno. Uma das pessoas que ele cumprimentou, que estava lá, é uma das pessoas que ele visou. Não interessa nomes, mas ele cumprimentou. Não me soube a genuíno, muito sinceramente. Mas pior que isso, uma das pessoas que está na estrutura com ele é uma das pessoas visadas. E hoje ele tem que levar com esta pessoa na estrutura. É difícil, este trabalho é difícil. Que era comentador aqui. É uma das pessoas que foi visada e hoje é o diretor desportivo do Benfica. Portanto, ele tem que lidar com isto. Também tem que lidar com o Rui Costa, uma das pessoas que fez pressão para ele ser despedido. É difícil isto. Agora, eu acho que se ele encontrar a forma de comunicar com os adeptos, com o modelo de jogo e com a performance da equipa em campo, eu acho que estas vozes vão se abafar um bocadinho. Mas eu acho que, independentemente do bom que ele seja, acho que o terreno está demasiado minado para que ele tenha sucesso. E acho que se ele não tiver sucesso, muito sinceramente, eu não acho que o principal responsável seja Bruno Lage. Bruno Lage falou sobre a reconquista dos adeptos e na vontade de apresentar um futebol atrativo, com golos. O meu primeiro jogo foi muito isso, foi a paixão que se viveu e da envolvência que se viveu entre aquilo que era a paixão dos adeptos e o apoio que deu aos jogadores e o retorno que os jogadores deram nesse dia. Nós, sem dar muito nesse dia, nós estávamos a perder o jogo e foi essa união entre adeptos e jogadores que se deu a tal reconquista e é por aí que nós temos que começar. Futebol atrativo, futebol dinâmico, futebol ofensivo, futebol com golos e voltar a reconquistar os nossos adeptos. Maniche, a conexão Lage-adeptos vai depender muito da paixão da bancada pelo jogo da equipa e do tempo que lhe vai ser atribuído como estado de graça?
Existe efetivamente uma descrença muito grande entre adeptos e equipa de futebol, que passa também para a estrutura, diga-se de passagem. Neste momento, nós sabemos que o Benfica é um clube eufórico, um clube que gosta de jogar sempre a ganhar, que gosta de títulos, mas neste caso concreto é Bruno Lage e a sua equipa e os jogadores a terem que puxar pelos adeptos, porque os adeptos estão carentes de vitórias, de boas exibições. Há muitos adeptos ainda que não acreditam que seja Bruno Lage a dar a volta a esta situação, por isso Bruno Lage tem que fazer aquilo que disse, mas lá está, uma coisa é dizer, outra coisa é depois se realizar dentro do campo, porque o Benfica não joga sozinho, vai jogar contra equipas também muito bem organizadas, capazes também de enfrentar o Benfica olhos nos olhos, vai apanhar também equipas difíceis na Champions League, enfim, há aqui uma conjuntura que não é só falar, eu também dou os parabéns a Bruno Lage quando ele diz que era um futebol atrativo, um futebol dinâmico, isto é aquilo que todos os benfiquistas querem. Agora vamos ver se consegue, ou os jogadores conseguem interpretar exatamente as ideias do mesmo. Ele centrou-se muito nisso, mas faltava também dizer na conferência que dinâmicas é que vai incorporar, que sistema é que gostaria de jogar, se mudou nos últimos anos a forma de pensar e analisar a sua equipa, os seus jogadores, como quer que eles joguem. Enfim, eu também concordo com o Luís em 2 pontos. Achei desnecessário por absoluto o cumprimento aos jornalistas, porque basta 2 ou 3 jogos negativos que o Bruno Lage quer é fugir dos mesmos, porque vai levar com críticas. Por isso, eu acho que era totalmente desnecessário, porque puxar o saco desta forma para acalmar as hostes não vale a pena, porque os jornalistas não são ingênuos e estão ali para fazer o seu trabalho. Quando a equipa joga bem, os jornalistas dizem bem. Quando joga mal, os jornalistas têm obrigatoriamente de dizer mal. Há uns de facto são mais tendenciosos do que outros, mas isto é em todas as profissões. Também concordo que Bruno Lage, eu já o tinha dito antes, que falta carisma e o Benfica, um treinador para ser treinador de um grande clube, não é só do Benfica, tem que ter carisma, tem que comunicar com firmeza, com convicção, dizer aquilo que não só que sente, porque ele sente que é um grande benfiquista, mas isso as pessoas também já o sabem. Eu acho que os benfiquistas queriam mais confiança nas palavras, que fosse mais intuitivo, no sentido é que vamos fazer tudo para ganhar, temos condições para ganhar, temos equipa para conquistar muitos objetivos, mais certezas do que dúvidas. E ficou aqui, no meu ponto de vista, esta apresentação ficou muito aquém das expectativas. Augusto Inácio, encurtar distâncias para os rivais será o primeiro sinal que os adeptos vão reconhecer ao trabalho de Lage? O Bruno Lage, em primeiro lugar, tem que saber comunicar com os jogadores e por isso é que houve a chicotada psicológica. Isto quer dizer mesmo que aquelas cabeças têm que ser alteradas de forma mais positiva e os jogadores acreditarem no trabalho dele para se conseguir resultados. Através do jogo que se vai realizar, tanto com Santa Clara como, por exemplo, com Estrela Vermelha e sucessivamente, os jogadores em campo têm que demonstrar a garra, a determinação e aquilo que o Bruno Lage vai querer. E através desses resultados positivos é que se vai transportar a onda positiva depois para a bancada. E aí a comunicação pode entrar mais fácil. Já se sabe que quando existem derrotas, a comunicação pode ser esta, pode ser aquela, depende da personalidade da pessoa. O Bruno Lage não é esse tipo de pessoa de confronto, não é aquela pessoa determinado no sentido de galvanizar as massas. Não é esse tipo de pessoa, mas é através do resultado que ele pode conquistá-los. E dentro disso, vamos ver o que é que o futuro vai dizer. Agora, claramente, que os adeptos ficam tão divididos, uns gostam, outros não gostam, outros acreditam, outros não acreditam, mas depois quando a bola rolar e quando o resultado começar a aparecer, é que vamos ver quem está descontente se fica mais contente ou se está descontente e ainda fica mais descontente. O resultado depois do jogo e das exibições que o Benfica fizer é que vai determinar. Bruno Lage não escolheu o plantel, mas já definiu um grupo pequeno, equilibrado e competitivo.
A minha ideia de plantel era sempre um plantel curto, competitivo e equilibrado. Eu, quando olho para este plantel, vejo o plantel construído dessa maneira. Jogadores competitivos, competitivos, um plantel curto que me permita trabalhar e um plantel que é competitivo internamente, que é isso que me deixa, e isso é a maior garantia de evolução e de trabalho diário dos nossos atletas, é eles sentirem que não há lugares garantidos, eu tenho que trabalhar diariamente para conquistar o meu espaço e que também permita ter soluções em função daquilo que é o calendário de 3 em 3 dias nós estamos a jogar. Por isso, olhando para isso, eu acho que se fez um excelente trabalho na construção do plantel. Luís Vilar, vês aqui alguma mensagem que Bruno Lage passa ao dizer que não há lugares garantidos e que tem... Isto é um chavão e que os jogadores têm de demonstrar no dia-a-dia que merecem um lugar na equipa. Faz parte da mensagem clássica, mas nem era sequer isso que eu destacaria desta declaração que passamos agora. Não fugindo à pergunta, Henrique, mas sei também que tu me permites. Não, isto a propósito, porque entre os adeptos do Benfica, a conversa é de que há um ou outro jogador que, sim, mesmo não estando em boas condições físicas, jogam sempre. O conceito competitivo pressupõe que a competitividade seja justa, seja sana, que as regras sejam iguais para todos. Eu acho que ele aí vai mexer. Eu acho que ele vai já ganhar por aí. Ele vai ser muito esperto e vai mostrar que as regras são iguais para todos e que não há estatutos mais do que outros, que eu acho que Roger Schmidt não fez isso. Ele vai ganhar o plantel por aí. Eu acho que esta vai ser a atitude dele e ele vai ter esta coragem. Acho que a forma como ele explica que se faz um plantel é excelente. Curto, competitivo e equilibrado. Absolutamente de acordo. O que é isso curto? Quantos jogadores? Eu diria o que é isso curto em termos numéricos de jogadores? O curto seria dois... Eu percebo a tua pergunta. 2 jogadores por posição, uma ou outra com um terceiro, mas eu percebo, é ambíguo, mas o suficiente para não haver excessiva azia. Isto é, 60%, 70% do plantel não esteja com azia de não jogar, não é? Quando tu vais para um europeu com 26 jogadores, jogas sempre com 13 ou 14, é muito complicado gerir a azia. O curto, o competitivo, tem a ver com as regras que ele traz. O equilibrado pressupõe que haja papéis para todos. Eu concordo com esta frase. Agora dizer, depois disto tudo, que o plantel do Benfica é curto, competitivo e equilibrado, e pior, dizer que houve uma muito boa janela de mercado, ou não sei como é que ele explicou, o mercado foi muito bem feito. Eu aqui ponho as mãos à cabeça e digo-lhe, não digas nada. Não digas que não, porque não podes matar os teus colegas, a tua estrutura. Não digas que não é competitivo, não digas que não é curto e não digas que não é equilibrado. Mas, por favor, 99% do país, inclusive 99% dos benfiquistas, acha que este mercado foi horrível e que houve falta de planeamento. Mas não achas que ele pensa mesmo que foi um bom mercado para o Benfica? Eu acho que ele é muito inteligente e, como tal, não. Mas acho que ele não o pode dizer. Agora, ele perde credibilidade ao dizer o contrário. O que ele tem que fazer é fugir desta questão. Porque se ele dá o peito às balas, já levou um tiro. Porque este mercado do Benfica foi horrível. E não é o Luís Vilar que o disse, o Maniche disse há bocado, troquem da CNN para o Canal 1, não gostam, vão para a CMTV, não gostam, vão daqui para ali. E vão ouvir o mesmo. O mercado do Benfica foi terrível e houve uma falta de planeamento horrível. E Bruno Lage, ao dizer o contrário do que 99% dos adeptos de futebol e de benfiquistas acredita, perde pontos. Não diga nada. Não diga que não é competitivo. Ele já deu o corpo às balas, Luís. Ele já deu o corpo às balas. Aliás, ele até teve mas agora tempo. A culpa vai ser dele. E já está a perder credibilidade, mano. Ele não pode perder credibilidade. Exatamente. Eu acho, assim, e ele, ainda para mais, teve muito tempo a tirar ilações sobre o plantel do Benfica e sobre aquilo que precisa ou não precisa. Eu concordo com o Mr. Inácio quando diz que o plantel do Benfica não é curto. Não é muito competitivo. Enfim, vai ser questão que o Inácio colocou é curto significa o quê? Quantos jogadores? Quantos jogadores? É isso? Quantos jogadores é o curto? O Bruno Lage disse que gosta de ter 2 jogadores por posição, isso é o normal. 3 jogadores em termos de avançado, 3 jogadores até para o guarda-redes, isso é normal, 24, 25 jogadores. Claro. Mas eu acho que o Benfica tem muito mais. Ainda pode aproveitar os da equipa B. Eu entendo aquilo que o Luís disse e eu concordo. Quanto menos azias.
É lógico. Mas eu também deixo-me dizer que, em termos de estatutos, normalmente os jogadores mais consagrados é aqueles que trabalham mais nos treinos, ao contrário daquilo que as pessoas possam imaginar. Não é muitas vezes aquele estereotipo de jogadores que têm estatuto, têm títulos e que não se esforçam nos treinos. Muitas vezes não é isso, muitas vezes é o contrário. Muitas vezes são esses jogadores que pedem para os jovens que estão a começar para dar mais do que aquilo que estão a dar. É só para não criarem ilações sobre aqueles jogadores que são campeões do mundo, que têm títulos, comigo que é errada a percepção. Não se esforçam nos treinos. Às vezes não é bem assim. Concordarás comigo que a percepção de estatutos muitas vezes não vem daí também só. Eu estou a falar internamente do grupo. A percepção errada de estatutos pode ser vista quando um craque, campeão do mundo, como tu dizes, é substituído ao minuto 65. Bem, tem que sair, é isso que estás a querer dizer. É substituído ao minuto 65 de uma jornada em que o Benfica está a perder, que por sinal era a primeira jornada do campeonato, bem substituído por sinal, e depois de ter dado um sururu interno, nunca mais isso aconteceu. E era sempre substituído quando era ao minuto 86. Jogo Boa Vista-Benfica, derrota do Benfica no Estádio Bessa, primeira jornada, Di Maria substituído ao minuto 65. Nunca mais aconteceu. Desde aí se percebeu que as regras não eram as do ano passado. Eu acho que isto tem muito a ver com a dinâmica de grupo que depois aconteceu na segunda época. Luís, eu acho que aí o Bruno Lage vai ter essa vantagem numa primeira fase. Concordo contigo. Vai impor as suas ideias. Vai acabar com isso imediatamente. Vamos ver a liderança de Bruno Lage. Obviamente que aquilo que ele fizer os adeptos vão aceitar, mas depois os resultados vão ditar exatamente aquilo que ele está a fazer. Eu não acredito. Sobre isso, deixa-me também completar o seguinte. Os resultados, obviamente, são sempre o mais importante. Nós temos de discutir como é que se constrói esses resultados e estamos a fazê-lo. Agora, lembrem-se o seguinte, e eu nunca deixo de dar este exemplo. Roger Schmidt ganhava e era assobiado na Luz. Roger Schmidt tinha resultados e os adeptos não estavam felizes. Portanto, é preciso perceber exatamente o que é que os adeptos dos grandes querem. No meu entender, é a história e o legado presente na equipa. Era para João Mário. Quando isso acontece, Luís, é muito difícil depois. Mas o Benfica ganhava. Dar a volta. O Benfica ganhava, a direção não percebia o que acontecia e os adeptos assobiavam. E pluribus unum tem que estar na equipa. Tal como o Porto a Porto, tem que estar na equipa do Foco do Porto. Teve da estrutura do Benfica. Que proteção é que Roger Schmidt teve da estrutura do Benfica? Agora que é aquela que provavelmente Bruno Lage vai ter numa primeira fase. Mas depois, se os resultados não surgirem, eu não acredito que vão deixar sozinho como Roger Schmidt teve muitas vezes. Até porque Bruno Lage, aquilo que Bruno Lage fizer, vai estar associado àquilo que pode acontecer a Rui Costa. Eu acho que esse é o ponto. Rui Costa amarrou-se a Bruno Lage. Sim, esse é o ponto. E isso dá algum crédito a Bruno Lage. Mas diz-me também a experiência de ver treinadores no passado, e está aqui o Augusto Inácio como treinador também, não me vai deixar mentir, treinadores que são muito acarinhados no dia de chegada e assim que aquilo começa a arder, arranja-se maneira sempre de desmarcar-se do treinador. Portanto, vamos ver. Ora bem, vamos mudar de assunto. O Roberto Martínez elogiou a disciplina de Cristiano Ronaldo, que diz lhe permitiu chegar aos 900 golos na carreira e ser um exemplo no balneário. Ruben Dias também deixou elogios ao capitão da seleção. Um dia muito especial hoje, porque marcar 900 golos não é fácil. O Cristiano marca 900 golos pelo compromisso com a seleção, o trabalho durante os treinos que ninguém pode ver e ter uma disciplina de trabalhar muito, e isso faz que marcar 900 golos é fantástico para a história do futebol português, para o Cristiano, para o futebol mundial, mas também um bom exemplo para o balneário. Não faz mal nenhum lembrarmos de vez em quando que estamos ao lado de uma pessoa que fez o que fez e continua a fazer, e acho que é especial para cada um de nós, como é óbvio também. Especial para ele hoje chegar aos 900 golos, mas também para cada um de nós testemunhar e fazer parte desse marco histórico. Maniche, o que é que podes acrescentar mais a esta marca única do Cristiano Ronaldo? Uma excelente pergunta. Pode ele chegar aos... Podes recordar algum episódio que partilhaste com ele no balneário da seleção, por exemplo? Não, ele já tinha... Ele coloca objetivos em mente para tentar concretizar e vai vivendo assim.
Isto é, e depois só com respeito a esta profissão é que pode chegar a estes números, a dedicação, o compromisso, sempre palavras que fazem sentido para Cristiano Ronaldo. Ele depois vai criando metas, metas essas vai ultrapassando-as, e por isso é que ele diz que os recordes não é ele que vai atrás dele, mas os recordes é que chega perto dele, e ele depois com toda a sua disciplina, com toda a sua dedicação, vai ultrapassando para nós com alguma naturalidade, mas isto dá muito trabalho. É certo, não querendo desvalorizar a liga onde ele está inserido neste momento, que é muito mais fraco do que qualquer liga da Europa. Obviamente que sentia mais dificuldade em marcar golos jogando numa liga na Europa, mas não podemos tirar o mérito, porque o golo, independentemente do país que seja, custa, é sinónimo que ele está lá, é sinónimo que ele remata, é sinónimo acima de tudo que ele se prepara para estar nesta forma que vimos no jogo na seleção, que acabou por fazer, para além de um golo, um excelente jogo. Por isso, eu na seleção só vi 2 jogadores, porque não vi o Eusébio a jogar, a fazer algo de extraordinário. Foi o Figo e foi o Ronaldo. Não foram por acaso os dois, para além do Eusébio, os únicos jogadores a serem os melhores do mundo, serem considerados os melhores do mundo. Por isso nós temos é que valorizar a marca que o Cristiano tem vindo a fazer em prol do nosso país, valorizá-lo como tal. Por isso é que eu não compreendo muitas vezes a crítica a um jogador que deu e tem dado muito à nossa seleção, e de certeza absoluta que já tem em mente outro objetivo para ultrapassar. Augusto Inácio, recupera aqui a teoria do Cristiano Ronaldo, do ketchup, que todos nós nos recordamos quando os golos não apareciam, e ele depois disse que os golos, quando aparecem, são como o ketchup, é tudo de uma vez. Mas para ele tem a ver. Ainda não é tudo de uma vez, porque ele quer alcançar a marca dos 1000 golos. E tem muito ketchup ainda para deitar fora. Eu diria que o Cristiano Ronaldo está a colher os frutos do investimento que fez em si e na profissão que escolheu. É realmente um jogador que já não há adjetivos para o qualificar. Ele é bom quase em tudo, só não digo na totalidade, porque há um outro pormenor que às vezes as coisas não são assim tão justas, mas diria que realmente é um grande exemplo para aquela rapaziada nova que quer ser jogador de futebol, mas tem que ter as suas regras, tem que ter a sua disciplina se quiser alcançar patamares muito elevados. E nesse aspecto o Cristiano Ronaldo tem sido realmente um grande exemplo. E se queres que eu te diga, eu já disse isto há algum tempo atrás, que ele só vai abandonar a seleção nacional depois do próximo Mundial. Aí é que ele vai abandonar a seleção nacional. Mas isto é só uma opinião meramente pessoal. Ele vai continuar a jogar na seleção nacional e vai continuar a marcar golos. Vê-se que está solto, está feliz, está ágil, está completamente diferente daquilo que foi no europeu. Isto é sinal que ele continua motivado, gosta de servir o país, gosta de marcar golos, mas acho que tem... Vou abrir aqui um parênteses para dizer uma coisa que muito pouca gente diz. Ele marcou 900 golos, com este golo agora que marcou a Croácia, mas deixa-me dizer que aquele cruzamento do Nuno Mendes é qualquer coisa de extraordinário e que pouca gente dá relevo a isso. Mas falando outra vez do Cristiano Ronaldo, ketchup é para continuar. E Gyökeres não para de marcar, agora foi pela seleção sueca, onde fez também 2 assistências. Neste arranque de época, o avançado do Sporting soma 8 golos em 6 jogos. Luís, e o facto dele se ter referido à cláusula de rescisão de 100 milhões de euros e dizer que é um valor muito alto, ele dá de alguma forma a entender que se a cláusula fosse mais baixa, poderia ter saído neste verão? As pessoas depois querem interpretar das palavras. Eu acho que é preciso... É uma questão que se pode colocar? É evidente, pode-se colocar. Na minha opinião, acho que é às vezes um bocadinho criativa mais dizer isto. Eu acho que, factualmente, 100 milhões de euros é uma cláusula de rescisão e peras. Não sei quantos jogadores são, mas seguramente é uma minoria dos jogadores profissionais que tem uma cláusula tão alta. E eu acho que o Sporting fez bem em conseguir acordar com o Gyökeres esta cláusula de rescisão. Agora, sobre os números que tu trouxeste, Henrique, deixa-me dizer que é... Nada muda, tudo fica igual. É mesmo isto, é que Gyökeres esteve em grande, parou, lesionado e de férias, e continua em grande.
A continuar assim, eu acho que vamos ter um Sporting. Eu não vejo como é que se vai bater um Sporting assim, porque o Sporting é muito bom, é competitivo, como aos outros. Vamos assumir que Benfica e Porto também são igualmente competitivos, mas depois tem isto na frente que resolve. Quando a coisa não está a andar à esquerda, não mete lá que ele resolve. E teres o treinador, ter um jogador dentro de campo que sabe que mete lá que ele resolve, é uma vantagem tremenda. Volto a dizer, este ano o Sporting vai ter Champions, e com Gyökeres em palco de Champions, o próprio Ruben Amorim, mais lá um ou dois que tanto se fala, eu acho que de repente o Sporting, se já fez muito dinheiro em transferências, eu acho que o pote, e não é o jogador, pode vir ainda a aumentar. Manis, com estes números e com esta consistência, poderemos assistir a uma surpresa na próxima janela de mercado, em janeiro, e o Gyökeres deixar Alvalade? Não acredito, porque se esta janela que passou não chegaram os números que o Sporting quis, porque eu também concordo que 100 milhões é muito dinheiro, não se pode brincar ao dinheiro, independentemente do jogador. O Chelsea brinca, vários. Mas o Chelsea é um clube à parte. É isso. E de certeza que também provavelmente vai ter dificuldades em ganhar a Liga. Não é por gastar muito dinheiro que se vai ganhar. Agora o Sporting, de facto, o Gyökeres é a melhor contratação provavelmente da história do Sporting. Não quero cometer aqui nenhuma injustiça, mas pelo aquilo que eu tenho visto, provavelmente este jogador faz toda a diferença. E quando ele diz, o próprio diz que o importante é manter a baliza a zero, ele quer dizer que se mantermos a baliza a zero, eu resolvo na frente. Por isso estamos muito mais perto de ganhar. A fome de vencer deste jogador entusiasma os seus colegas, o plantel, vão atrás dele, ele quer sempre mais, nunca fica satisfeito só com um gol, quer dois, se for dois, quer três. Se o Sport perder se o Sport ganhar por 3-2, ele faz 3 golos, mas ele não gosta que o Sporting sofra 2 golos. Por isso é sinónimo também de um jogador de equipa. E ele sabe e tem a noção que está numa liga portuguesa, não tão competitiva como a das outras ligas. Já esteve na Championship muito mais perto da Premier League e não olharam com os olhos que o Sporting conseguiu olhar, por isso agora tudo leva ao seu tempo. Se ele continuar assim, obviamente não acredito que seja em janeiro, porque o Sporting está na Champions League, tem o campeonato para ganhar, quer ganhar e com este jogador fica sempre muito mais perto de o fazer ou de realizar. Por isso não acredito que haja surpresas no mercado de inverno. Muito bem. Augusto Inácio, temos ainda 30 segundos. Pergunto se vês o Gyökeres com pressa de deixar o Sporting? Não, ele sabe que vai chegar o Não, tempo. deixa-me só deixar esta pergunta no ar, porque isto às vezes é importante. A cláusula de rescisão que ele tem, vamos ver se é até no final da época ou se é na janela também de inverno. Falta saber isso, porque podem bater a cláusula na janela de inverno e o Sporting ter na cláusula do contrato dele, que é só no final da temporada. Vamos ver se é assim ou não. Mas diria que o Gyökeres está feliz no Sporting. E ele quer realmente fazer figura no Sporting e marcar a sua presença em Alvalade. Os sportinguistas estão contentes com ele e ele que fica, mas é no Sporting, que no Sporting é que está bem. Augusto Inácio, Manis, Luís Vilar, muito obrigado pelos vossos comentários. Agradeço muito por nos ter acompanhado.